demanda de pessoas que procuram essa documentação, primeiro para fazer um histórico da própria vida, né? E para entrar com algum tipo de processo, né, de reparação pelo tempo que ficou preso. Quem atendia essas pessoas no setor de consulta eram os próprios funcionários que cuidavam da documentação do DOPS, né? Eu e mais uns 4 ou 5 trabalhávamos juntos, né? E a gente atendia diretamente, né? Tinha contato direto com essas pessoas, orientava como é que essa documentação estava organizada, pedia informações para ajudar a localização do fichário, né? E através disso a gente foi tendo contato com essas pessoas, e o encontro dessas pessoas com esses documentos era um reencontro com a memória deles do passado, né? Você tem aquele período em que da extinção do órgão em 83 até 94, são 11 anos que aquilo ficou parado, né? E o reencontro com aquela documentação dava um estalo neles, e eles começavam a puxar pela memória, né, tudo aquilo que ficou guardado, né, ou que poucos conheciam, né? E ao ler o documento, eles iam contando muita coisa, e a partir daí eu fui tendo mais contato com as memórias dessas pessoas, né? E aí foi caminhando. Depois a gente teve em 2002 a lei do federal que indenizava esses presos, e aí o fluxo de pessoas aumentou consideravelmente, né? E aí ele teve mais contato ainda, não só com os próprios, né, que estavam os próprios presos, ex-presos, né, mas os familiares, os amigos, os parentes, né? E aí você tem histórias fantásticas que são contadas por eles, né? Das prisões, das separações, das torturas, que a documentação não fala, mas que eles complementam através do que é narrado por eles. E como você começou a se envolver com as reuniões, participar das reuniões do Fórum de Ex-Presos Políticos? Então, em 2002, quando você tem a criação dessa lei, eu já tinha muito contato com eles já me conheciam, muitos frequentavam o arquivo e levavam depois outro amigo, porque era muito aquela coisa de um vai, toma coragem, aí leva um colega, um amigo, um parente, e ele olha, aí vem outro, era aquela coisa feita de boca em boca, né? E porque para eles era muito difícil, né? Primeiro eles achavam que a gente era da polícia, né? Então esse primeiro encontro era muito complicado, eles ficavam muito ariscos, eles se retraíam. Então, através de muito diálogo, muita conversa, eles iam se soltando, e aí de alguma maneira eu acabei criando vínculos com essas pessoas, né? Amizades. Eu conhecia muitas histórias, eu conhecia a ligação deles um com o outro, né? Então, olha, vai lá fulano, procura o Alfredo que ele vai te ajudar, né? E por ele ter esse contato, ele foi criando esse laço entre eu e entre o grupo nosso lá do trabalho com esses ex-presos, e que eles me convidaram para ir às reuniões para dar orientação àqueles que nunca tinham ido ao arquivo, né? Alguns que não podiam ir porque eram muito velhos, ou estavam impossibilitados, iam na reunião. Então diziam, o Martinelli ou outro qualquer, olha, fala com o companheiro do arquivo, porque ele vai dar uma orientação. E eu dava uma orientação, olha, a documentação é assim, o arquivo abre tal hora, a senhora me procura, né? Às vezes alguns vinham com um papelzinho, olha, vê se eu estou afichado, e contava uma historinha, o meu marido, o meu irmão, né? O meu filho. Então eu saí de lá cheio de papelzinho no bolso, com nomes, com referências, né? E eu ia no dia seguinte, olhava, alguns telefonavam, então, olha, você viu isso? Então eu criava esse contato. Como ali eles se reuniam, então muitos que não sabiam como proceder, era ali que eles tiravam as dúvidas, né? Era uma política muito de amparo, um amparava muito o outro. Então eu acabei me interessando, né, em auxiliar. Eu sabia que muitos não tinham condição de ir até o arquivo, então eles me chamavam, vem aqui. Eu comecei toda semana
Aí e acabei virando membro do fórum, né? Com carteirinha e tudo. Carteirinha e tudo. Você lembra o ano que você começou a participar das reuniões? Olha, eu participei da primeira reunião antes da criação do fórum, que foi em 2002, logo depois da criação da lei. Esses ex-presos, também através dessas redes de contato, né? A Secretaria de Segurança Pública, da Justiça, forneceu um espaço, auditório lá, eles fizeram a primeira reunião e eles estão, vai lá para você falar do arquivo. Eu fui, alguns já me conheciam, né, outros não, e a partir daí eu comecei a frequentar, né, eles conseguiram um espaço, eles não tinham uma sede, né, então a Secretaria de Justiça forneceu primeiro o auditório, depois foi uma sala, acho que no terceiro andar, e depois, pela dificuldade de alguns conseguirem andar, subir escada, eles conseguiram uma sala no térreo, né? Onde as reuniões eram feitas, se eu não estou enganado, toda terça-feira, né? Uma vez por semana eles se reuniam. E o que eles discutiam nas reuniões? Quais eram as pautas? Se tinha muita gente? Olha, eles discutiam coisas do passado, né? Memórias, como é que vai proceder, como é o andamento dos processos, né? Tinha aqui esquema de advogados que dava aquela orientação jurídica, né? Então, o fulano conseguia as cópias autenticadas no arquivo. E agora, qual é o próximo passo que eu tenho que fazer? Então, eles tinham que dar entrada na documentação. Então, alguns advogados, até alguns ex-presos políticos, davam assessoria, né? Então, ali era um lugar de auxílio, né? Alguns chegavam com um envelope e documentos, e agora o que eu faço? Então, ele dava aquela orientação sobre a questão do processo, né? E muita coisa recente. Então, por exemplo, se um dia chegava assim, olha, lá no meu bairro, lá a associação de bairro vai fazer uma passeata, não sei o quê, vamos lá. E juntava um grupo lá para ir na passeata lá, para melhoria da rua. Outro, não, porque eu sou aposentado lá dos metalúrgicos, mas os metalúrgicos, nossos colegas que estão atuando agora, precisam do nosso apoio. E lá eles fazem um abaixo-assinado, em apoio à greve de fulano, manifestação de Beltrano, né? Então, eles continuavam, a reuniões também se discutir coisas da atualidade, né? Problemas que estavam se vivendo, questões de bairro, questões de política, né? A questão da memória deles, né, que também é muito importante, né? Era muito comum assim, um deles ficava doente, então ele está passando necessidade, então vamos fazer uma vaquinha para comprar um remédio, né? Ou se não, quando um falecia, um amparo à família. Então, eles estavam sempre em contato, né, um com o outro, né? Essa rede nunca se perdia, né? Sempre alguém trazia uma notícia nova, ou da atualidade, alguma coisa do passado, né? Seguiam o andamento dos processos, como está andando tal processo, agora vai fulano, agora vai Beltrano conseguiu, né? Discutiam se as mudanças da lei, se as leis estavam sendo cumpridas, né? As leis de indenização. Era praticamente isso. E como a pauta do DOPS, o que fazer com esse prédio do DOPS entrou no fórum? Você lembra o que é que eles discutiam? Quem fazia essas mediações? Então, quando esse prédio ele passou para o Estado, para a Cultura, se não estou enganado, não se tinha ideia ainda. Então se levantou, como esse aqui era o espaço onde funcionou o DOPS por tantos anos, era a ideia de utilizar esse espaço como um espaço de memória. Como o fórum também não tinha uma sede, era um lugar para onde eles podiam vir, né? E dar vamos dizer assim, uma revigorada, né? Transformar um espaço que outrora foi negativo, que era um espaço de tortura, de repressão, usar aquele espaço para contar a história dessa gente, né? Fazer com que eles pudessem aqui
guardar a memória que eles sabiam, né, que ia se perder, porque essas gerações mais antigas iam passando, eles iam morrendo, aquela história ficava entre aqueles que tinham um contato, né, ou os próprios, ou os seus familiares e conhecidos, mas para o público em geral, para a sociedade de uma maneira geral, aquilo ia acabar se perdendo, ia se diluir. Então a ideia, quando houve a oportunidade de ganhar esse espaço, era utilizá-lo como um centro de memória, né, para guardar aquilo que medo que se perdesse. E o que eles discutiam assim mais especificamente? Você lembra se tinha algum encaminhamento direto na reunião, se todo mundo estava de acordo, se teve gente que achava que não, que era melhor não mexer aqui? Olha, que eu me lembro, a grande maioria concordava, principalmente os mais velhos, né? Falavam com empolgação, né? Em utilizar o espaço. Inclusive, muitos queriam voltar aqui e meio que para exorcizar esses espíritos ruins, né? Encarar o espaço novo e até uma atitude assim de revanche, né? Agora nós vamos tomar conta desse prédio e nós vamos contar a nossa história, né? Quando no passado estava na mão da repressão, agora nós vamos tomar conta desse espaço. Eles queriam esse espaço para eles, né? Claro que havia um ou outro meio assim relutante, porque aquela história, né? Para cada um a memória desse espaço marcou de uma maneira. Para alguns era mais fácil ultrapassar as dores, para outros sempre foi mais difícil. Então alguns queriam era que vamos se preocupar com a indenização e aquele negócio deles eu não quero mais voltar naquele espaço, porque aquele espaço não me traz boas lembranças, eu quero passar longe daqui. Já me basta o que eu carrego comigo, né? Então era isso. Mas eu lembro que a grande maioria via como algo positivo, né? Usar o espaço, usar o prédio do DOPS como um lugar para eles poderem guardar na memória deles, né? E era mais o Martinelli mesmo que tomava frente disso, desse tema. Ele coordenava as reuniões, tinha pessoas importantes ali que assessoravam ele, mas ele, a cabeça do grupo era o Martinelli, né? Então, tudo girava em torno dele, né? Ele que apaziguava os ânimos, tentava pôr ordem, né? E as pessoas também confiavam muito nele. Quer dizer, de alguma maneira eu não sei nem se era ele que assumia isso ou se as pessoas é que entregavam na mão dele essa responsabilidade. E ele, eu acredito, valentemente encarava essa responsabilidade, né? Você trabalhava no Arquivo do Estado quando o arquivo assume esse prédio do DOPS e começa a transformação para ser o Memorial da Liberdade, né? Você lembra-se ou sabe se existiu alguma relação dessa equipe do arquivo público com os ex-presos para saber o que ia ser feito aqui, como eram as celas? O que você lembra de ter acompanhado desse período de implantação do Memorial da Liberdade? Então, quando o prédio foi tomar posse do prédio do Estado, que estava abandonado, né? Eu estive aqui com alguns funcionários e a gente viu o prédio cercado por tapumes, né? Entrou, estava tudo sujo, né? Resto de pessoal que havia invadido. A gente viu as celas como elas estavam, né, naquela época. Colegas meus fotografaram as paredes, onde tinham as inscrições originais, né? As paredes, o resto da mobília do tempo da polícia. Que ainda estava no prédio. Né? Tinha o tal do lustre de cristal, acho que o húngaro, importado do tempo da ferrovia, né? Que depois infelizmente sumiu, não sei se foi guardado em algum lugar, mas ele, depois daquela visita ele comunicaram os engenheiros aí para o restauro, né? E, infelizmente o que sobrou das inscrições daquela época se perdeu, talvez por má orientação dos próprios empreiteiros, dos operários, né?
que acabaram lixando aquela ideia de limpar, né? De embelezar o prédio, né? Agora o contato do arquivo com essas pessoas foi muito pouco, né? O contato que eles tinham mais era com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Justiça. Alguns vieram visitar o prédio, né? Ainda no processo, no início do restauro do prédio, sempre naquela esperança de que eles iriam ficar com o prédio, né? Era essa a ideia, era a discussão que se tinha, né? Mas a princípio, e eu acho que eles acreditavam, eu também quando frequentava o fórum acreditava e apoiava de que o prédio fosse entregue na mão deles. Claro, dos ex-presos. Dos ex-presos. Talvez houvesse lá um convênio, uma assessoria entre o Estado e essas pessoas, né? E se tinha muitas discussões, né? Inclusive a ideia era, quando se viu o prédio todo, que pelo menos uma parte, pelo metade do prédio, fosse usada para fazer, para receber doações particulares, né? E se discutia também, inclusive com um arquivo, de que a documentação do DOPS iria sair do arquivo do Estado e ia retornar ao prédio de origem. Você vai juntar a documentação pessoal, aquilo que estava guardado com eles, que eles queriam doar, porque aquela história de que depois da morte isso ia se perder, né? Não tinha como guardar isso, né? E juntar com a documentação do DOPS. E, além disso, formar uma biblioteca, porque muitos tinham livros, coisas que foram guardadas, reunidos durante anos, né? Jornais do Partido Comunista, livros importados, né? Anarquistas, comunistas, que foram guardados ali embaixo da cama, num buraco ali, escondidos, e agora era a chance daquilo vir a público, né? Porque eles tiveram que esconder. Então a ideia era um acervo pessoal, o arquivo da polícia e uma biblioteca sobre o assunto. Então, era isso que se discutia. Então, tudo aquilo que estava guardado ia poder ser disponibilizado, porque a ideia deles era o quê? Passar, e isso eles tinham muito claro, isso é uma coisa recorrente, nós precisamos passar para as gerações mais novas aquilo que foi o que nós vivemos, né? E mesmo aquela ideia do preso dos campos de concentração que não se esqueça as dores do nazismo, né? Então eles queriam mesmo aquela coisa de que essa história não se perdesse, né? Então era sempre uma certa euforia de que eles iriam, era a chance deles, era o espaço que eles precisavam para criar esse centro de memória. E você lembra como foi finalmente feito o Memorial da Liberdade, como era o espaço das celas, o que era exposto? Então quando houve a inauguração, e aí foi um evento, muitos vieram, né? Se tinha ainda aquela ideia de que era muito bonito, eles acharam, realmente ficaram muito impressionados com o restauro do prédio, né? Em parte um pouco decepcionados, porque algumas marcas, né? Eu percebi isso na conversa, que além da marca física que eles carregavam, era necessário que ficasse um pouco da marca do prédio, né? Aquela coisa do desgaste do piso, as marcas na parede, né? A cor, né? Então, ao mesmo tempo que eles acharam muito bonito, muito modernizado, eles sentiram um pouco a perda daquilo que estava só na mente deles, né? Que sobrou só na memória que eles carregavam com eles, né? Quer dizer, as paredes já não eram mais iguais, o piso já não tinha o mesmo jeito, e as celas também não eram mais as mesmas, né? Quer dizer, claro que trazia memórias, trazia recordações, isso era inegável,
mas faltava aquela coisa física, né? Porque o que eles carregavam na memória, né, era transmissível, né? Só que faltava combinar essa memória, a memória, assim, com a memória do espaço, né? Então houve uma certa decepção. Mas de qualquer maneira eles ficaram contentes, né? que tinha esse projeto. Claro que a princípio ia-se utilizar uma parte maior do prédio e com o tempo ficou só as celas. Muitos ficaram desgostosos porque se tinha muito o que fazer, a documentação deles não ia caber aqui, quer dizer, não se falou mais em trazer isso, ou seja, para onde vai isso quando a gente morrer? Os filhos talvez guardem, os netos talvez não, e aí com o tempo isso vai se perder, né? E aonde a gente vai guardar a memória que a gente carrega com a gente? Quem é que vai querer nos ouvir, né? E aí isso foi então uma certa decepção, né? Eu acho que houve um certo esmorecimento por parte de alguns, outros têm que tentar lutar, procurar outros caminhos, se apegar à questão de pelo menos esse cantinho das celas eles tinham que guardar, né? Havia outras celas que acabaram sendo derrubadas, sobraram só aquelas, acho que 3 ou 4, né? Que eram o resquício daquela memória física que eles tinham daquela época. E você lembra do espaço anterior à cela? Tinha alguns totens com entrevistas? Então, você entrava por detrás do prédio, né? Tinha uma porta de vidro e aí foi colocado um totem ali, onde alguns davam suas entrevistas, mas entrevistas resumidas, né? Que era uma oportunidade, né? Era um acesso ao público em geral, né? Como não havia uma maneira de visitar aqui toda hora, né? Era a oportunidade dessa geração mais jovem, principalmente grupos de alunos que vinham aqui visitar, terem acesso a um pouco da história dessas pessoas, né? Então foram escolhidos alguns, talvez tiveram disponibilidade para falar, quiseram falar, né? E contaram então um pouco dessa memória que eles tinham com eles, né? Foi gravado isso. Então era a oportunidade que eles tinham de transmitir essas histórias pessoais, né? Uhum. Você lembra até que ano você ficou de participação mesmo no fórum? Você começa em 2008? Eu comecei em 2002 e fiquei até 2005. 2005. Sempre nessas reuniões que ocorriam na Secretaria da Justiça. E quando você quando você deixa de participar dessas reuniões? Então, aí quando eu trabalhava só no arquivo e depois de 2006 eu comecei a dar aula, e aí não dava para conciliar, porque o arquivo me liberava às terças-feiras à tarde, e eu vinha para a reunião do fórum, né? Que era durante o dia? Era sempre à tarde, a partir das 2, ficava das 2 às 4, 2 às 5, dependendo do empolgamento das discussões lá, né? Claro que podia ser muito, porque às 6 horas a secretaria fechava e eles tinham que fechar a sala, né? Mas se desse, eles ficavam ali o dia inteiro, né? Então, sempre era aquele horário, 2 horas, eles começavam a chegar, a sala era aberta, eles iam se reunindo, e aí a reunião ia ter mais ou menos umas 5 horas da tarde. Como você avaliaria hoje, Alfredo, a participação do fórum, a importância ou não da participação do fórum, das reivindicações deles enquanto sociedade civil, para a transformação do prédio do DOPS em memorial? Você acha que teve muita relevância? Eu acho que teve, porque a ideia da formação de um espaço de memória era discutida por eles, assim, né? Sempre tinha essa preocupação de que isso ia se perder, né? E quando surgiu essa oportunidade, eles viram que era a chance deles. Então essas discussões passaram a ser mais frequentes nas reuniões, né?
se discutia sempre o andamento, né? E aí havia uma certa pressão, né? Quer dizer, eles iam visitar as obras, eles estavam presentes, né? Então eles olhavam, eles queriam entrar, né? Mesmo durante o processo de restauro do prédio, né? Eles estavam sempre acompanhando, né? Sempre naquela esperança que o espaço ia seguir. Né? É isso, Alfredo. Você quer falar alguma outra coisa relacionada a isso que eu não perguntei, ou que você quer deixar registrado? Eu acho que sempre foi importante essa questão da memória. Eu acho que se for possível resgatar ainda, se aqui não for possível, talvez outro espaço, que eles possam guardar lá os jornais, o pijama que o deles contou que guardou durante 40 anos, né? Os livros, porque isso vai se perder. E aí sim tem um lugar, porque eles não têm um espaço físico, nenhum deles tem espaço, ele tem condição financeira para bancar um espaço, comprar ou alugar um espaço para isso, né? Então, eu acho que para a gente que é historiador isso é fundamental, né? Porque tem que haver um lugar para que se possa guardar, e mais do que isso, disponibilizar, porque o que eles têm com eles, se não for registrado e guardado em algum lugar, se não tiver também interesse, né, principalmente dos órgãos públicos, em resgatar essas memórias, isso vai, infelizmente, se perder. Alfredo, você tem alguma vinculação familiar com algum ex-preso ou perseguido político? Ou seu envolvimento com esse tema foi no âmbito profissional mesmo, enquanto historiador, enquanto cidadão, enquanto funcionário do arquivo? Foi profissional. Nunca tive nenhum parente preso, não se envolveu com militância. Foi questão profissional, né? Foi o contato. Foi o contato que eu criei, que surgiu na relação no arquivo, no contato com esses ex-presos, as pessoas que iam pesquisar, que eu me vinculei com eles. Afetivamente. Afetivamente. Que eu falo que essa relação deles comigo, com eles no arquivo, era quase uma relação meio psicológica, porque ali eles faziam aquela catarse, né? Eles punham para fora aquilo que muitas vezes eles não falavam em outro lugar, né? A documentação, eu acho que isso que eu falo que é importante é o resgate da memória. Quando você tem o documento, ele é um gatilho, né? E faz com que aquela história que está com eles, né? Seja liberada. Então é isso que não se pode perder. Eu infelizmente não tinha condição ali, tempo, né, disponibilidade para registrar tudo aquilo, né? Mas todas aquelas histórias contadas ali eram ouvidas ali, né? E depois, quem mais sabia daquilo? Isso que é triste, né? Isso não se pode perder. Muito obrigada.